Meu irmão, minha irmã, onde você estiver, procure se acomodar. Vamos aprofundar a reflexão em torno destes textos. Hoje, quarto domingo, dia 27 de março de 22, o tema central dessas leituras é a alegria do encontro com o Senhor. Esse é o grande convite para todos nós. E hoje celebramos, como já referi antes, o domingo chamado Letare, ou seja, uma alegria em meio à observância quaresmal. A penitência cristã não é um fim em si mesma, mas deve levar à felicidade e à exultação, como frutos do Espírito de Deus em nós. A penitência que se fecha em si mesma não é de Deus. Olhemos então o texto de Josué, capítulo 5, versículo 9a, do 10 até o 12. As leituras dos domingos, o primeiro e o segundo, ou seja, do ano quaresmal, do ano C que estamos vivendo, primeiro lembrava Abrão, que depois muda, em Gênesis 17:5, o nome para Abraão, depois de ter selado a aliança e ir para a terra que Deus indica. Depois lembra Moisés. E hoje lemos o relato que se passa com Josué na nova terra dada por Deus. Lembrando que Moisés não foi até a terra prometida, morreu antes de chegar. Mas conduziu o povo através do deserto. E aí coube ao jovem Josué continuar a missão. E é isso que ouvimos aqui. Portanto, após a circuncisão, que era uma lei para os judeus, que fizeram com o povo lá na região de Gilgal, eles, conforme o capítulo 5, versículo 2 a 9, finalmente repousam no sentido assim, de entrar no lugar e se instalar definitivamente, gozando do dom de Deus na terra que ele havia prometido. É aí que fizeram uma experiência muito grande. E finalmente se encontram agora como povo numa situação digna, conforme a promessa que Deus e Yahvé fizera aos antepassados. E todos que viveram essa experiência da opressão no Egito, experimentaram também a força libertadora de Deus, que escutou seu clamor, seu choro, mas que, passando pelo deserto, vão caminhando para usufruir a vida desse novo lugar. E os que conseguiram entrar na terra, porque vários morreram antes, se constituem agora um povo renovado, um povo que tem a certeza que Yahvé sempre esteve com eles, mesmo que os anteriores haviam quebrado a aliança. E para recordar essas maravilhas de Deus, celebra agora a Páscoa, assim como está descrita em Êxodo 12, 1 a 14, para sempre lembrar a passagem da escravidão para a vida. E aqui no outro dia, então celebram com o pão feito do trigo que colheram da nova terra. O maná cessou, agora estão renovados, produzindo sob a bênção de Deus. Portanto, usufruem desta vida nova como verdadeira Páscoa. A alegria é-lhes tão grande, porque perceberam a fidelidade de Deus, que não os abandonou, apesar de terem quebrado tantas vezes a aliança. Comemorar a conquista e perceber tudo isso é fazer uma profunda experiência de fé. É também na nossa vida que temos êxodos, provações, dificuldades, pelejas, como queiram os termos que quisermos usar, mas na certeza que Deus sempre caminha conosco, sempre está no meio de nós para mostrar que Ele ama, que Ele é Pai
E por isso que ele envia o Filho. Vamos agora olhar o texto de Lucas 15, versículo 1 a 3, depois salta para o versículo 11 até 32. Lembremos aqui, Lucas tem uma preferência em mostrar a misericórdia de Deus. Pode ler todos os textos que ele enfatiza a proximidade de um Deus que acompanha, que se condói, que mostra o coração misericordioso para aqueles que se reconhecem frágeis, pecadores. E por isso é tão importante este texto aqui, que para muitos revela o maior sentido da misericórdia de Deus que está aqui. Eu sinceramente, não gosto da expressão de filho pródigo, não. Para mim é o pai e os dois filhos. E aqui tem duas questões muito sérias. Jamais entre os judeus era repartida a herança enquanto o pai estivesse vivo. E um outro detalhe, para eles, o filho mais velho ficava com as propriedades, a terra, a casa onde morava o pai, quando esse morresse. Os outros irmãos recebiam menor proporção e tinham que se arranjar em outros lugares. É muito interessante perceber essa questão. Outra que é muito interessante, que é na introdução, é exatamente aqueles que eram apontados os dedos pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos escribas, os mestres. Eles se achavam os puros, se achavam aqueles quase que donos de Deus, ou mesmo deuses, na verdade. E exatamente Jesus mostrou o outro lado, que eles estavam bem errados, bem distantes de Deus, porque quem é de Deus não julga, não condena, não aponta o pecado do outro. Enquanto isso, os cobradores de impostos, as prostitutas, os estrangeiros, os publicanos, sobre quem os mestres da lei diziam que residia o pecado, exatamente vinham ao encontro de Jesus, o escutam e veem nele aquilo que tanto ansiavam e começaram a mudar de vida. Estavam sempre em sintonia com ele, eram acolhidos, eram respeitados como seres humanos, como filhos do mesmo Deus Criador que ama. E aqui já posso apontar, o pai é Deus, os dois filhos, o mais novo está representado nas prostitutas, nos cobradores de impostos, naqueles que eram tidos como pecadores. Por isso, atenção, jamais, como falei, o pai daria em vida a herança para os filhos. Por isso que Jesus conta essa parábola, porque eles não entendiam quando falava diretamente, mas com a parábola ele despertava neles o uso da inteligência, a interpretação, discernimento, e começaram a se enxergar neste texto. Por isso Jesus diz, o filho mais moço diz, pai, me dá parte da herança que me cabe. E o filho vai para o mundo. Certamente ainda é adolescente, 17, 18 anos, por aí. E vai, se aventura. E se encanta longe do pai em outras situações. E lá gasta, como diz o texto, de modo desenfreado o que possuía, a sua herança. E dá para imaginar, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, entre aspas. Amigos não, consumidores da bondade dele. Porque ele estava muito entusiasmado, querendo viver experiências distintas do que vivia em casa. E é assim que muitas vezes ocorre. Por isso, chega na região uma fome, e ele vai procurar trabalho. Aí que vem outro aspecto. Vocês sabem que até hoje o judeu não gosta de carne de suíno, de porco. E aí ele vai pedir o trabalho e o dono do trabalho manda numa fazenda cuidar de porcos. Ou seja, para o judeu entrar na vida
suja de um porco era entrar no fundo do poço, na pior situação imaginável. Aí que vem exatamente a parábola que Jesus conta. Esse moço cai em si, começa a pensar: a vida que eu deixei para trás, da minha família, de meu pai. Por isso ele, decidido, chega e fala: eu vou voltar e vou dizer, pequei contra Deus e contra ti, meu pai. Até a que era abdicada a condição de filho, me trata como um dos teus empregados. E ele volta. E a gente pode imaginar um pai que é verdadeiro, ele não descansa enquanto não vê o filho de volta. Eu imagino ele cada final de tarde olhando para o horizonte e pensando: meu filho vai voltar. É assim que Deus nos espera, meu irmão, minha irmã, para voltar à dignidade de vida. E quando o avista de longe, já sai correndo ao encontro. É aquele abraço apertado, os beijos, os afagos. E nem deixa o filho falar direito: meu pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não me trata como um de teus filhos, mas como dos empregados. O pai nem escuta isso, grita para os empregados, diz: traga a melhor túnica, porque a túnica é vestimenta nova, ele vem renovado, o anel, voltar à família, ser acolhido, sandália nos pés, porque agora caminha sob a orientação de Deus, seguro, firme. Voltou e experimentou a dor. Agora que vem a tragédia. O mais velho. Quantos vi que leram esse texto e interpretaram erroneamente? Os mestres da lei e os fariseus logo entenderam que esse filho mais velho é eles, porque achavam-se junto de Deus. E quem aponta os pecados do moço não foi o pai nem Deus, mas este filho mais velho, quando volta, ele fala assim, quando o pai vai ao encontro, porque ele não quer entrar, não quer celebrar, não quer se alegrar com o irmão que volta. Nem fala meu irmão, ele fala: esse teu filho que gastou tudo com prostitutas. Está vendo? Quem é o acusador? Quem falou pecado? É ele. São esses os doutores da lei que estavam lá, os fariseus, que se achavam os puros e apontavam os pecados dos outros, para os quais Jesus dizia num outro momento: vocês filtram o mosquito e deixam o camelo passar na vida de vocês. Filtram do irmão. Vocês olham o cisco no olho do irmão, mas não percebe que tem uma trave no olho seu. Por isso cuidemos, irmãos. E a história termina sem saber se o filho mais velho entrou para celebrar ou não. Essa é uma incógnita. Isso mostra que quando não converter, não mudar a mentalidade, não mudar a percepção do coração e acolher o outro como irmão, não perdoar. Por isso o pai mostrou que ele vai ao encontro do filho mais velho e diz: ele se queixou, nem um cabrito, preguiçoso, acomodado, nunca pediu. Assim Jesus fala num outro texto: batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Ele vem se queixar: eu trabalho todo o tempo contigo. E o pai responde: filho, tudo que é meu é teu. Ou como que dizer: você não quis, você se acomodou, mas é hora, vem para dentro, vem acolher o irmão, vamos perdoar, vamos recomeçar a vida harmoniosa em comunhão. Esse é o caminho para todos nós. Portanto, uma hora somos o filho mais moço, outra hora o filho mais velho. Essa é a realidade. Por isso é o momento de graça, de alegria, porque o pai quer acolher ambos nos seus erros e perdoar. Importa pedir perdão. Quantos não pedem? Ficam no pedestal da vida, na arrogância, na prepotência, achando só os outros têm pecados. Todos nós temos. O melhor é pedir. E aí Deus pode perdoar. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,